Agora sim, vamos lá. Pessoal, tudo bem? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. Dando continuidade à nossa segunda temporada, hoje vamos falar sobre finanças. Na última edição, falamos sobre captação e constatamos que 2020.2 certamente está sendo uma das captações mais desafiadoras da história da educação. Isso sem falar nos movimentos de contenção da evasão de alunos. E quais os efeitos desse contexto no caixa das instituições de ensino? O que elas podem e devem fazer para atingir seus objetivos sem prejudicar sua saúde financeira? De que maneira os movimentos de mercado impactam nos resultados financeiros das instituições? Para responder a estes e outros questionamentos, temos dois grandes profissionais do mercado. Primeiro, minha amiga Ângela Ferreira, gerente financeira da Elbra. Tudo bem, Ângela? Muito obrigado por estar aqui conosco. Tudo bem, Fred. Imagina, eu que agradeço o convite em poder participar, me sinto honrada. Realmente espero poder contribuir nessa tarde aí, nesse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai, muito obrigado. E para abrilhantar ainda mais a nossa conversa, outra grande presença por aqui, ele que já foi palestrante do nosso evento presencial em 2018 aqui em Salvador, Alexandre Mori, gerente de financiamentos do Semesp. Tudo bem com você, amigo? Obrigado pela presença. Obrigado, Fred. Boa tarde a todos. É sempre bom participar com vocês, Fred, com o Júlio. Sempre que a gente se encontra, a gente quer fazer alguma coisa junto, porque tem muita sinergia. Então, eu estou muito feliz em participar novamente com vocês aqui, viu? Maravilha, maravilha. A gente que agradece demais aí. Para fazer a mediação dessa conversa, temos aqui Júlio Borba, presidente do Conselho do LIDE Educação Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados e quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para escrever no chat que a gente vai colocar as perguntas, elas são parte do evento e da conversa que nós teremos agora. O evento está sendo gravado e posteriormente será publicado em nosso canal no YouTube. Sem mais delongas, passo a bola para vocês, pessoal. Ótimo evento a todos. Coisa boa, Fred. Pois é, Alexandre, nós estamos aqui hoje, professora Ângela. Vamos ter uma tarde de bastante conhecimento, conversando sobre algo que vem atormentando a vida de algumas instituições, mas que, logicamente, a gente sabe que sempre há solução, não é? Educação não é fácil, fazer educação, construir educação, e principalmente quando a gente trata de educação com princípios de qualidade, com princípios de ética, que é a educação que nós gostamos e que nós estamos acostumados, né, a tratar. Mas vamos lá, né? Tivemos agora essa pandemia, estamos passando por ela, aquele período que a gente não sabe se volta, se não volta, se vai, se não vai, as escolas fazendo pressão, né, as instituições, algumas instituições fazendo pressão para voltar ao presencial, porque entendem que seu público pré-pandemia, ele é um público bem presente, bem presencial, né? Um público que aceita. Então, nós tivemos umas pesquisas, esse evento, Alexandre, que eu falei das escolas técnicas, fizeram na rede e 70% dos alunos querem voltar ao presencial. E aí, logicamente, a gente entende, não é, que isso se dá porque eles tinham o aluno, não é, aquele aluno com perfil pré-pandemia. Agora nós temos um aluno com um perfil, não é, antes e depois da pandemia. Esse afastamento social mudou o perfil da educação como um todo. Mudou o perfil de aluno, mudou o perfil do professor e mudou o perfil da instituição de ensino e certamente das pessoas que comandam tudo isso, não é? Principalmente o dono daquela chave chamado caixa da instituição, não é? E aí, Alexandre, vamos começar. Eu queria que você falasse alguma coisa nessa abertura sobre isso, né? Será que a cabeça das pessoas mudou mesmo? Será que a gente continua com toda aquela parte, o dono do caixa é quem manda na instituição, logicamente, entre aspas, né, em conjunto com todos, mas é aquela pessoa que vai entender o momento certo de dar um desconto, do modo de conceder. Será que isso profissionalizou muito mais as instituições?
Ô, Júlio, obrigado. Eu sou um entusiasta, assim, de natureza. Eu sempre enxergo o copo meio cheio, nunca enxergo o copo meio vazio, né? Eu trabalho há 24 anos com instituição e eu entrei justamente quando teve a LDB, que realmente abriu as portas das faculdades para os alunos. Num primeiro momento, aí nos 2, 3 primeiros anos, até 99, as faculdades elas receberam os alunos de classe A e B que não tinham acesso ao ensino público. E logo depois a gente já começou a receber os alunos de classe C. E hoje, eu acredito que 70% dos nossos alunos são de classe D e E. Então, a faculdade, nesses 25 anos que eu trabalho no ramo, ela sempre vem se reinventando, né? Nesse modo de ter que dar desconto, ou ter que criar um tipo de financiamento para não perder esse aluno, né? Então, eu acredito que esse é o pior momento que eu vivo dentro das instituições, mas eu acredito que a gente vai passar por ele, sim, e vamos conseguir sair dele de uma forma melhor. É engraçado você me falar que 70% dos alunos, que vocês fizeram uma pesquisa, estão querendo voltar. O Semesp ele fez uma pesquisa faz uns 20 dias com quase 3 mil alunos no Brasil todo, e é engraçado que 80% desses alunos acharam que a faculdade agiu certo em colocar as aulas remotas. Então, nesse primeiro momento, eles viram isso com uma solução. É claro que agora eles querem voltar a ter aulas presenciais, mas uma outra parte da pesquisa diz 50% dos alunos acreditam que a melhor solução é mesclar ainda o ensino presencial com esse remoto, porque, por incrível que pareça, eles ganharam qualidade de vida, porque o aluno saía do trabalho 6 horas da tarde, pegava trânsito, 2, 3 ônibus, chegava na faculdade 7h30 da noite sem jantar, estudava até 11 horas da noite, ia chegar em casa meia-noite para ir descansar, tomar um banho e comer, para ir no outro dia começar tudo de novo. Então, esse aluno ele teve um pouco de qualidade de vida com essas aulas remotas. Então, e se a gente pensar bem, num primeiro semestre, a faculdade teve que fazer essas aulas remotas a toque de caixa. E agora a gente já está aprendendo a fazer ela de uma forma melhor. Então, eu acredito que se a faculdade tiver souber fazer alguma comunicação correta com esse aluno, né? Ou seja, comunicar ele que agora no segundo semestre a gente vai estar voltando com as aulas práticas. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente já está voltando com as aulas práticas, eu não sei aí no estado de vocês. E que algumas aulas vão se tornar remota para não prejudicar o aluno e sim facilitar a vida desse aluno, eu acho que a evasão a gente consegue diminuir um pouco nesse sentido de comunicação, mostrando realmente que as aulas remotas, não ao EAD como a gente conhecia antes, e sim não a assíncrona, né, que a gente falava antes, que era aquela gravada, mas a presencial online com a aula ao vivo, ela pode ajudar o aluno, sim, tá? Então, e isso também, não tirando a parte financeira, que nessa mesma pesquisa, a gente teve uma resposta de 40% desses 3 mil alunos nos disseram que foram impactados diretamente com a pandemia, né? Ou porque perdeu o emprego, ou porque alguém da família perdeu o emprego, ou porque o salário diminuiu, então eles vão ter que trancar a faculdade ou abandonar a faculdade nesse primeiro momento, né? Pois é uma realidade que a gente vai ter que encarar e redesenhar, não é? São processos de reengenharia, não é, Ângela? Como você, tem vários outros executivos que estão desse lado, que a gente costuma chamar do lado de dentro do balcão da instituição, não é? E que também vem passando por um processo, né, de reformulação de estratégias, processos esses que têm que ser colocados de imediato, não é? Boa tarde, Ângela. Vamos lá. Boa tarde a todos. Ia chamar você novamente de professora, mas o Fred já me deu um carão aqui, ele não chama de professora, sim, senhor. Está na escola é professora, está no hospital é doutor, não tem jeito. Eu disse pro Fred, não estou na sala de aula ainda. Pois é. Mas é o caminho. Mas vai nos ensinar muita coisa hoje, viu? Não, vamos conversar, vamos aprender juntos. Vamos discutir aí. O que eu vejo, até escutando agora também a fala do Alexandre, né?
foram fases, e a gente ainda está num ciclo de fases, porque nós não tivemos um planejamento, né? Para quem é do financeiro, isso é muito ruim, assim, a gente não gosta, não está, não é constante, não é comum nós trabalharmos com um cenário tão adverso sem planejamento nenhum, porque quando a gente vai abrir, fechar, migrar de um negócio, né, de um ramo para outro, um curso novo, seja presencial, seja EAD, seja semi, seja o híbrido, enfim, para tudo isso a gente tem um planejamento, a gente pensa antes, a gente avalia o cenário, a gente avalia o mercado. E nesta questão da pandemia, isso não ocorreu, né? Nós estávamos aí iniciando o semestre de 2021, né, com toda a nossa programação, aí toda a nossa grade curricular e calendários, né, prontos, fechados, definidos, para que houvessem aulas presenciais e as distâncias, enfim, obviamente, mas falando em presencialidade, né, e isso de uma hora para outra parou, né. A gente percebeu, e isso do entendimento dos alunos, que sim, no início, né, a fase foi de muito apoio para essa parada, né, para essa suspensão das aulas presenciais, porque, né, estavam todos assustados, não queriam se expor ao risco, enfim, e achavam que era desnecessário, ou que não, né, não cabia aí a instituição se manter aberta. A gente teve pressão até mesmo antes da decisão de fechar, que foi logo no início de março, 16 de março, se não me engano, a gente já tinha aí demandas, né, perguntas, questionamentos dos alunos aí pedindo, né, clamando pelo fechamento aí, pelo encerramento das atividades presenciais naquele momento. Mas esse período está sendo, né, um pouco longo. Então, acho que essa fase aí também passou, aí teve que vir a fase aí do entendimento do momento e da adaptação. Falo por nós aqui, né, no Sul, na Umbra, a gente já tinha uma plataforma pronta, então, de ensino à distância, então essa adaptação não foi tão difícil assim, porque a gente já tinha essa metodologia e uma plataforma que os alunos puderam utilizar, não ficaram sem aula. Mas tem, sim, ainda o aluno que prefere a aula presencial, e agora ele, não vou dizer que ele mudou de ideia, mas talvez ele tenha se cansado, né, da aula remota, e agora ele quer a aula presencial. Então, este semestre de 2022, novamente, neste cenário em que as aulas iniciaram de forma remota, temos, sim, as aulas presenciais aqui no Sul também retornando na questão das aulas práticas, mas são só as práticas, ainda não é o que o aluno deseja. E nós não termos também a data para dizer para ele de quando essas aulas retomarão, também é uma dificuldade, né, nesta relação. Então, o que nós temos que fazer agora, que eu acho que foi uma das conversas iniciais ali, né, das perguntas, dos questionamentos do Júlio, é realmente a gente se aproximar do aluno, né, ter este relacionamento com o aluno, para que ele entenda que também a questão de retomar ou não retomar as aulas não é uma decisão só da instituição, né, é uma decisão conjunta, em que tem os governos, né, órgãos competentes, aí vinculados, e que a gente prima pela saúde tanto da comunidade docente quanto discente, né, então que a gente precisa ter um pouco mais de segurança e um pouco mais de paciência, e que as aulas estão sendo ministradas, né, mesmo que não de forma presencial, a gente nunca deixou de oferecer aí a aula para os alunos, né, eles sempre tiveram esta aula. E como disse o Alexandre também no início, ali aproveitando o copo meio cheio, eles puderam aproveitar também dessa questão de ter a comunidade de estudar de casa, né, de não ter o deslocamento. Aqui no Sul, esse deslocamento ele não é tão grande como a gente sabe que é em São Paulo, ele não toma tanto tempo como a gente sabe que nas instituições de São Paulo ele é um ponto mais crítico, né, que em São Paulo o deslocamento é um pouquinho mais complicado, aqui no Sul não é tanto, mas ainda assim, né, isso também a gente pode encarar sim como um ponto positivo, né, o custo do transporte, o custo de uma janta, de um lanche, de uma refeição, tudo isso pode agregar aí também a favor, né, do aluno, para que ele entenda também o lado positivo, e talvez isso que a gente tem que demonstrar para ele, que a gente tenta demonstrar, que também existe um lado positivo, e que o momento
que a gente está vivendo também serve para que a gente reflita e talvez saiba da importância da qualificação profissional de todos, né, dos que estão estudando, que permaneçam assim estudando, porque a gente viu também no mercado agora com essa perda de emprego, né, uma série de redução, enfim, quem vai conseguir se manter, ou quem está conseguindo se manter empregado, são os que têm aí as melhores condições, né, sejam elas profissionais, técnicas, então, a manutenção, né, das atividades acadêmicas também, eu acho que a gente tem que levar isso também como um ponto positivo para eles, né, para que continuem, para que estudem e tenham esta qualificação. E para nós, nas instituições, também, né, um semestre perdido é muito tempo, é desastroso num negócio em que a gente tem aí a semestralidade mesmo, como, né, a gente até tem os ingressos extras, enfim, mas o nosso negócio, ele é semestral. Então, um ingresso ruim, uma entrada ruim, ela dura aí 6 meses, no mínimo, né, para a gente tentar reverter um cenário de caixa. E aí a gente tem, quando a gente não consegue reverter na receita, né, na linha de cima, a gente, infelizmente, tem que tentar reverter na linha de baixo, e é o mais difícil de fazer. Eu digo mais difícil porque, né, no sentido amplo da palavra, de que ninguém gosta também de só cortar, né, é muito mais prazeroso, não que seja fácil de fazer, mas é mais gostoso, e a gente trabalha sempre para aumentar a receita no caixa das instituições, né, sempre para tentar equalizar pela linha de cima, que é esse o propósito pelo qual a gente trabalha, né, nas nossas instituições. E você bem coloca, não é, que as instituições, elas estão também buscando ser mais parceiras, entender muito mais também o lado do estudante, né? E aí, de um lado, tem que entender o lado do estudante, mas também tem que entender o lado do seu colaborador, não é? É um contexto que a instituição está, que é único, não é? Com certeza, um momento único, né, que a gente escuta de pessoas de diversas idades, de diversos setores, né, que nunca viram nada parecido com o que estamos vivendo agora. Então, realmente é um momento bem delicado de adaptação, e isso também, como ponto positivo, trouxe muita aproximação, canais diferentes de relacionamento com o aluno, condições diferentes, né, escuta, né, das angústias dos alunos, e também, por que não, dos nossos funcionários, que também, né, todos tiveram aí angústias, a questão psicológica, digamos assim, né, de continuar trabalhando, de continuar com atividades dos setores que, assim, precisaram permanecer, a questão de quem precisou permanecer em casa, que isso também não foi fácil para alguns, com família, com filhos, né, posso citar o meu exemplo, eu estou hoje na UPRA para conversar aqui, para fazer esse bate-papo, porque em casa eu tenho 2 filhos pequenos, então, aí a gente nunca sabe quando vai ter uma surpresa, aí a gente evita, tenta. Aqui em casa são 4, foram dar de patins lá embaixo. Bora! E nesse momento nós tivemos o último encontro da gente, há 15 dias, foi sobre captação, né, com Boyer e com Malavota, né, falando inteligência de mercado, outro venda do Instituto de Vendas, e aí foi falado muito, né, sobre essa questão de desconto, que na verdade não era, não coloco nem como a melhor saída, mas talvez não era a única saída. O Semesp tem visto isso, feito pesquisa, se essa questão de desconto, porque desconto impacta diretamente no caixa, né? Essa questão de desconto, ela veio para ficar realmente, quer dizer, como o professor Gilberto até coloca uma observação aqui sobre o ensino agora híbrido, né? E aí, assim, então nessa questão, as pessoas vão reivindicar a continuidade desse desconto? Júlio, eu acredito que tudo é cultural, né? Até 2009 e 2010, quando o FIES fez aquela revolução, era culturalmente o aluno chegava já pedindo desconto. E depois, lá para 2012, 2014, né, nessa época, o aluno já pegava pedindo financiamento. Tanto que quando o FIES decaiu, as faculdades tiveram que ir atrás de financiamento privado ou financiamento próprio, porque já era cultural. Então, eu acredito que a faculdade que esteja fazendo desconto, e principalmente esse horizontal, que é dar 30% ou 40% para todo mundo, ela está dando um tiro no pé, né? Fora aquelas que, infelizmente, o Estado aí fez um decreto e obrigou ela a dar, que isso aí foi, assim, uma judiação com a faculdade. Mas se a gente lembrar, a faculdade ela está tendo que dar desconto
aonde ela está tendo que mais investir em tecnologia para continuar com esse aluno. Né? A gente não está tendo menos gastos, nós estamos tendo mais gastos, né? Então assim, o Semesp, ele sempre promoveu que a faculdade, sim, ela tem que atender o aluno e analisar pontualmente cada caso, porque tem aluno que realmente precisa dos 30% ou dos 40% de desconto, e tem aluno que não precisa, que a renda dele não alterou porque ele está em casa ou o pai está em casa. Então, inclusive, o Semesp, em torno disso, a gente criou uma campanha em um site, que é o Valor da Educação. Se vocês quiserem, inclusive, entrar e contribuir, o que é? A faculdade, ela manda para o Semesp o que ela está fazendo para a comunidade dela e o que ela gastou na pandemia para a gente publicar e conseguir fortalecer isso, para a gente tentar reverter o quadro ou estadual ou municipal ou até nacional esse lance de desconto, né? Então, assim, eu não acredito em desconto, eu não acredito que ele veio para ficar. A gente tem que bater para continuar a gente dando outras soluções. Como eu disse agora, um financiamento próprio ou um financiamento privado, ou até vocês ajudarem a gente do Semesp, como da BAMES, a tentar uma política pública emergencial, né, que é o que realmente está faltando nesse governo numa hora dessa para as instituições ajudarem o aluno, né? A gente não quer que o governo ajude a instituição só pela instituição, a gente quer que ele ajude a instituição para a gente não perder o aluno e esse aluno ele ter uma formação acadêmica de qualidade digna, né, que é o que realmente o Estado tem que dar para o seu povo. É isso aí, assim, não é a única saída, né? A gente tem que entender que existem várias. Ângela, como foi na Elbra? Vocês concederam desconto? Como foi? Será que Ângela caiu, não? Não, desculpa, eu estou aqui. Eu não te ouvi. Acho que a tua fala estragou um pouco para mim aqui. Não, como foi na prática para vocês? Como funcionou essa questão? Vocês concederam desconto, não concederam? Como foi que vocês seguiram nesse momento que começou a pandemia e chegaram todos esses pedidos? Porque certamente pedido de desconto chegou, não é? Com certeza, chegaram. E na prática, o que vocês fizeram? Nada, para nenhum nível de ensino. Nós temos, né, desde a escola, do nível infantil até aí nível superior, né, e não concedemos desconto para nenhum dos níveis de ensino. Pedidos ocorreram, temos uma das nossas instituições em Tocantins, que tem a questão, né, da decisão judicial, né, enfim, houveram em outros estados também, né, Manaus, enfim, Pará, mas acho que Tocantins é o que ainda está indefinido, digamos assim, porque teve a decisão, depois foi cassada, e depois, né, fica aquela discussão, mas até o momento, até agora, né, até hoje, nós não concedemos em nenhuma das nossas instituições aí, nem nas escolas, nem no ensino superior. Também entendemos que o desconto é um tiro no pé, até porque, como a gente falava ali no início, não houve um planejamento, a gente não deu uma aula em EAD com tutor, com custo de EAD. Nós estamos aí oferecendo uma aula com o custo de presencial, cada turma com o seu professor, como ela tinha sido planejada de forma presencial, né, com toda a sua estrutura aqui, física, né, esperando por esses alunos, então o custo da estrutura permanece. Nós temos o custo aí, como o Alexandre bem falou aí, de todos os EPIs agora, né, nessas aulas que estão retornando, a gente teve que fazer várias demarcação em solo, álcool gel, tudo que todos nós sabemos aqui, que todo mundo precisou fazer para o retorno das aulas práticas. E a gente sabe que isso vai ser necessário, né, quando retornar com as demais atividades. Então, a gente não fez redução, né, porque a gente entendeu que realmente a gente não tinha condições, é o que a gente falou, né, a gente tem que ajustar o nosso caixa, e nós já tínhamos feito, em 2019, uma adequação nos valores das nossas mensalidades, que também não foi desconto, tá? A gente reduziu o preço mesmo, porque a gente fez uma reestruturação grande nas matrizes curriculares, que a gente entendeu aí, reduziu algumas matrizes, que era possível, na nossa estrutura de custo, né, levar esse benefício para o aluno, cobrar um pouco menos, né? Então, a gente fez essa reestruturação e usando o que era possível, né, em EAD, naquele momento, também, né, para ter essa possibilidade aí de redução do valor. Mas isso foi lá em 2019, e a pandemia veio logo na carona aí em 2020, logo no início de 2020.
Então, nós não mexemos no preço, a gente continua com um preço cheio, tá? E o que a gente fez foi abrir canais e possibilidades de negociação diferenciadas que nós não tínhamos antes, e aí, sim, nós concedemos desconto em encargos, ali no início, muitos no primeiro semestre, a gente abonou todos os encargos, né, para os alunos que tiveram algum problema pontual, mas quiseram renegociar, então a gente abonou juros, abonou multa, né, agora a gente ainda faz alguma redução pontual, em casos pontuais que dizem, agora quero, né, conseguir retomar o emprego, conseguir negociar, enfim, a gente ainda tem alguns casos em que a gente faz agora de forma, né, mas a gente sempre trabalhou nos encargos, no valor principal da mensalidade não, a gente continua cobrando o valor cheio até agora. Perfeito, estratégia, né, e estratégia é tudo, né, Alexandre? Nós já chegamos agora a 101 pessoas e Lupa já está com alguns comentários lá no chat, aqui cutucando a gente para comentar. Tem alguma pergunta, algum comentário, Luiz? Perfeito, Júlio. A gente tem, sim, alguns comentários. Mariana informa que no curso de pedagogia, depois que os alunos eles ficaram sabendo que ia ter aula remotamente, eles acrescentaram disciplinas. Então, vejam que realmente isso veio para ficar. O Francisco informa que o desconto ele é ruim até mesmo a longo prazo, né? Porque se entrar demais no desconto, automaticamente a gente vai prejudicar a saúde financeira da instituição. O Braga faz uma pontuação muito boa também. Ele diz que na instituição dele ele criou um comitê social onde analisa cada caso, né? Cada aluno é um caso diferente. E aí ele olha a renda familiar, patrimônio familiar, e aí concede ou não um desconto no período da pandemia. Desconto linear não é uma melhor estratégia, ele completa, né? O Braga completa. Amanda Souto, e com relação às vagas remanescentes do FIES e ProUni, acreditam que vão disponibilizar mesmo o que foi prometido? E aí, Alexandre, o que é que você acha? Então, o governo é bom de propaganda, né? Porque essas vagas remanescentes, elas não são umas vagas adicionais, elas são os que sobraram, então essas vagas são as mesmas. Né? A gente tinha 100 mil vagas no ano todo, 30 mil foram contratados no primeiro semestre, 70 foram agora, e eles estão vendo que vão ser entre 20 e 25 mil contratos. Então, essa sobra, ou seja, aí umas 45 mil vagas, eles vão abrir as vagas remanescentes. Então, só que eles fazem propagandas como se fossem vagas novas, mas é as mesmas 100 mil vagas, e do ProUni também é a sobra das vagas do ProUni. Mas a gente tem que... Mas aí vai da instituição conseguir trabalhar e captar esses alunos para usar essas vagas. Se você não tem aluno novo para utilizar essas vagas de FIES e ProUni, vai identificar esse aluno seu que tem uma nota de Enem, que fez Enem, e que está passando dificuldade, e tenta encaixar esse aluno nesse FIES, nesse ProUni, porque aí você não está usando o FIES ou o ProUni para captar, mas pelo menos está usando para reter esse aluno, né? Então, dá para trabalhar aí de algumas formas. Nesse momento, Ângela, tem algum plano da Ubra para os alunos? Tem algum plano especial para 2021 que vai favorecer também captação? Como é que vocês estão trabalhando com o setor de marketing, planejamento? Bem, nós temos, está encerrando agora, né, porque estamos encerrando aí as rematrículas e matrículas para 2020/2 aí para o semestre. Então, a gente tivemos as campanhas, como eu disse aí, de recuperação de inadimplência, né, a gente chegou a ter uma campanha em que o aluno, ele poderia oferecer 10% de entrada no seu débito, e a próxima parcela ficava para novembro, né, pensando aí em dar uns meses de folga para que ele pudesse se reorganizar e pagar, então, de repente, a sua mensalidade corrente. Então, ele tinha dependendo da data em que ele fez isso, né, ele poderia ter até 90 dias aí de carência, digamos assim, para iniciar o pagamento desta dívida, né. Isso foi para a gente tentar manter o nosso aluno, né, para não ter evasão em função desse momento, em função de inadimplência ou de alguma dificuldade financeira.
Para captação, a gente vai abrir agora também um processo que a gente chama de processo extra, né, em que a gente oferece aí as disciplinas de uma forma condensada, digamos assim, né, de um período um pouco menor, mas todo o mesmo conteúdo, e aí elas ocorrem, são geralmente 4 disciplinas que a gente oferece, da grade, que pode ter compartilhamento aí entre os cursos, para ter esse vestibular, né, essa captação extra, para conseguir ainda alunos para este semestre 2020/2. E na sequência, também aí já tem o planejamento para 2021.1, né, nós estamos aqui com, agora, com a nossa estratégia, a gente não fecha mais captação, né, nós vimos aí, a gente que vem da educação de um tempo, um pouquinho de tempo, né, nós tínhamos aí 2 grandes períodos de captação só no ano, né, 2 vestibulares, e eram isso, né, captou, não captou, é o próximo semestre. Hoje a gente já tem a nossa estratégia um pouquinho diferente, então a gente não fecha mais, né, inscrição ali, vestibular, enfim, está sempre aberto, ainda mais agora, né, a gente nem tem mais o vestibular presencial, que até então a gente mantinha também esse evento, né, vestibular presencial, então agora como ele também é online, então ele está sempre aberto, o aluno agora ele pode entrar nesse extra ainda, que vai iniciar em outubro, né, então, para ele fazer ainda 2020.2, e aí este sim, a gente diz para o aluno, este aluno que entra no extra, que ele tem um desconto, porque ele não paga, né, embora ele tenha a disciplina cheia, ele não vai pagar aí as mensalidades que já passaram, né, porque ele vai ter aí a disciplina de maneira intensiva. Então, para este aluno, sim, ele tem um desconto nesse semestre, e para 2021, logo na sequência, assim que encerrar também agora, a gente trabalha mês de setembro com este extra, porque as aulas iniciam em outubro, e aí encerra final de setembro e já inicia aí com o processo de 2021.1. O que a gente tem trabalhado um pouco mais para 2021.1 são as parcerias, né, que a gente tem para os créditos próprios, para crédito, linhas diferenciadas, que a gente tem agora a parceria também que deve iniciar aí nos próximos dias, de sem fiador, né, produtos um pouquinho diferentes, nesse sentido, para que os alunos tenham condições, tenham acesso à educação, mas com o preço de mensalidade cheio, e trabalhando, claro, com campanhas de captação, né, que aí dão desconto para egresso, né, mas eu acho que é o que todas as instituições fazem aí, sem sangrar tanto o caixa da instituição, em campanhas bem específicas. Interessante, né? E entendendo também que vai ter que fazer um investimento na captação também, né? Em algum momento, o cadeado do caixa vai ter que abrir um pouquinho, né? Porque senão a captação também é fraca, e aí é um ciclo que não vai dar certo, né? Com certeza, mas esse é o investimento, né, é aquele que a gente fala, que é um investimento, sem a gente investir no negócio, e aí tá naquela linha que nós falamos antes, eu até tinha anotado aqui, como a gente falou, a gente vai precisar dos EPIs, a gente vai precisar, né, da melhor disposição das nossas salas, da preparação, de repente, cursos, treinamento aí para os nossos docentes, e não fica fora, é muito pelo contrário, né, já começa aí um investimento, com certeza, aí no marketing e na captação. Mora, eu vou fazer uma pergunta bem facinho, vá. Então comenta que depois tem uma pergunta bem facinho para você. Eu queria completar o que a Ângela falou, que ela disse que eles não fecham mais vestibular, né? E a gente fez uma pesquisa, o semestre vive de pesquisa, tá, gente? Para a gente se basear, a gente faz pesquisa o dia inteiro. Então, a gente fez uma pesquisa onde a gente identificou o seguinte: a faculdade, ela gasta ainda o seu maior valor em dinheiro no marketing lá para outubro, novembro, e faz o seu grande vestibular em outubro e novembro. Só que a gente se esqueceu que em outubro, novembro, o aluno está pensando no Enem ainda, ele não está pensando na gente. Tá? E aí, quando sai a nota do Enem, ele vai pensar em usar o Enem para entrar na escola pública. Depois, se ele não conseguir, ele vai utilizar o Enem para tentar entrar para a gente pelo ProUni. Depois, se ele não conseguir, ele vai usar para o FIES. E isso, se tratando do primeiro semestre, a gente está falando lá para fevereiro e março já, tá? Quando acabam as inscrições do FIES. Então, a minha provocação para vocês pensarem, para
o ano que vem ou para daqui 2 anos é quem vai ter coragem de mudar o seu grande vestibular lá para janeiro, fevereiro, e mais ainda, quem vai ter coragem de mudar o seu ano letivo, para começar em março o ano letivo, porque senão o aluno está entrando já reprovado por falta ou por nota. Então a gente tem que mudar um pouco essa mentalidade. O aluno não está pensando mais na gente no ano anterior como ele pensava antes. Era só essa provocação, Júlio. Fica à sua disposição aqui. Tá. Antes de passar para Luiz Paulo para as perguntas, eu tinha uma. Você acha que o preço da captação, desse preço, a gente falou com a Ângela, né, que vai ter que abrir um pouquinho lá o caixa para captação, vai mudar alguma coisa? Vai aumentar? Vai diminuir? Você tem alguma referência de quanto é a média de captação, de valor de captação por aluno hoje em dia? Cara, é bem caro. A gente tem, em se tratando de lead, a gente tem um dos leads mais caros do mercado. Eu converso com bastante gente de marketing, porque como eu visito muitas faculdades, eu acabo indo conversar com bastante pessoal de marketing, e realmente é um lead muito caro, e para transformar esse aluno em efetivo pagante, esse candidato em aluno, ele é muito custoso. E aí, eu vou aproveitar para te falar assim, quem tem FIES aqui, tem lead de graça e não sabe aproveitar, que essa foi minha palestra lá em 2018 no Meeting, né? Você tem a lista de espera do FIES desde 2016.2 e você não usa, você ganha do governo de graça desde 2016.2, nome, RG, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail e WhatsApp desse aluno, que é um aluno vocacionado, ele já escolheu você, senão ele não estaria na sua lista de espera. E é uma lista de espera que não custa nada, é um lead que não custa nada, e você acaba comprando o lead ou fazendo o lead, que é muito mais caro, Júlio. O chat está cheio hoje, está bem movimentado. Tá, o chat está bem movimentado. Alexandre, só pontuando a sua provocação, eu acho que isso já vai ser ano que vem. Eu acho que isso já vai ser ano que vem, com a demora do Enem, né? Por causa da pandemia. Exatamente. Ser mais tardoso ainda, né? Então a gente vai ter que segurar um pouco mais a entrada desse aluno ainda, né? Então, automaticamente, o calendário escolar ele vai ter que ser mudado, né? Vai. Exatamente. Júlio, gente, eu tô vendo muita pergunta de FIES aqui. Quando eu apareço, não tem jeito, vai vir pergunta de FIES mesmo, né? Eu vou mudar meu nome de Alexandre Mora para Alexandre FIES e vou me candidatar a alguma coisa aí, porque com certeza eu vou ganhar. São seus FIES, Alexandre. Vai nessa. Vamos lá, Lupa. Vamos lá. Como faço para encontrar ou responder a pesquisa que o Alexandre disse que foi realizada na instituição de ensino? Acho que lá no site do semestre, né, Alexandre? Sim, lá no site do semestre você pode colocar o e-mail da faculdade e aí pedir, e você sinaliza o que você quer receber. E aí a gente te manda as próximas pesquisas, com certeza. Mas agora, se você estiver falando do valor da educação, tem um site, né? O valordaeducação.org.br, e você pode mandar o que a faculdade está fazendo para a gente, que a gente vai publicar lá e dar visibilidade no que a sua faculdade está fazendo em relação à sua comunidade por causa da pandemia. A André, ela faz uma pergunta, Alexandre. Existe a possibilidade dos aditamentos serem mais rápidos? Você acha que tem essa possibilidade de serem todos simplificados? Olha, se eu não me engano, em fevereiro a gente mandou um ofício para o governo sugerindo que esses aditamentos eles não passassem pela atualização, né? Porque, rapidinho, ele passa por não iniciado, em contratação, validado e contratado. Então, só quando está como contratado, a faculdade recebe dinheiro. Não tem como mexer. Só para vocês terem uma ideia, em 2014 existiam 140 pessoas trabalhando na TI do FIES. Hoje existe 40 pessoas trabalhando na TI do MEC inteiro, para cuidar de MEC, cuidar de ProUni, cuidar de FIES, enfim, cuidar do site do PI. Então, sem condição de a gente ser atendido nesse sentido, por enquanto. Tá bom. Ângela, o Maurício pergunta, como a UBRA aprovisiona a PDD da oferta de financiamento próprio sem fiador?
Ainda não provisiona. Isso é uma novidade, está iniciando agora, né, em 2020.2. Então, a gente ainda não tem essa provisão no nosso balanço, desta modalidade, né? Esta é uma novidade que a gente tem agora. Bacana. Júlio, toca aí. Tirar aqui. Ô, Júlio, a gente tem uma faculdade aqui no interior, vocês podem ver que eu falo R puxando, né? Sou do interior de São Paulo, em Piracicaba, não sei se vocês conhecem, que é a FHO, a antiga Uniararas, e eles têm financiamento próprio desde 2008. Então, ele é o nosso case, né? Porque quando a gente fala de financiamento próprio, a gente usa o case deles. E eles estão muito abertos a receber visitas de faculdades para mostrar como que funciona esse financiamento, porque eles já completaram a roda várias vezes, né? Eles já estão, em 2021, eles vão receber mais mensalidade de alunos que já concluíram do financiamento do que de próprios alunos efetivamente estudando na faculdade. Então, eles têm, assim, um case muito importante. Então, fica aqui o convite, se alguma faculdade quiser visitar, é só procurar a gente, que a gente acompanha até a faculdade, eles são muito abertos para isso, viu? Certo, muito bom. Isso é bom, não é assim? Essa troca é muito importante, né, Alexandre? A gente precisa cultivar muito mais na educação, porque isso só melhora o setor, não é? Isso só enaltece o setor. Fred, quer fazer uma pergunta agora? Vamos lá. Ângela, como foi, do ponto de vista de planejamento e execução, óbvio, entre marketing e finanças, que é o nosso mote aqui, né, do meeting, equilibrar as ofertas do processo de captação com o processo de contenção da evasão, vamos falar assim, né? Ou seja, como foi equilibrar as políticas de captação e de rematrícula? Como é que isso aconteceu aí na Ubra? O Fred... eu ia dizer, sumiu o Fred. Não, tô aqui. Soltou aqui e foi embora. Joguei a bomba e saí correndo. Isso meu. Fred, realmente não é fácil, né? Esse momento. Como eu disse, a gente não teve tempo para um planejamento, falando desse semestre, né? Falando agora. Então, para eu te dizer assim, como é que a gente planejou isso? Cara, a gente não planejou, né? A gente correu atrás. A gente só executou. Porque realmente foi... a gente não teve, assim, um planejamento para fazer esse movimento, né? Não, eu não sei se era sobre esse planejamento mesmo que tu querias, era mais embasada a tua pergunta, Fred, mas... Pode focar na execução mesmo, eu falei de planejamento, porque, assim, claro, lógico que não teve, assim, um tempo para poder planejar para uma situação como essa, mas no dia a dia tinha que ali tomar decisões, né, que diziam respeito a essa questão, né, de evasão e captação. Então, assim, na execução, como foi trazer, por exemplo, algum tipo de política para um aluno entrante, né, para um novo aluno, e, ao mesmo tempo, você ter que lançar mão de algum tipo de política para o processo de rematrícula. Então, focando assim na educação mesmo. Então, a gente tem, assim, algumas linhas, né? A gente teve na captação, a gente tem o nosso marketing, enfim, que trabalha, né, na captação ali com o marketing. E o marketing, sim, ele já tem algumas coisas em que ele vai planejando na frente os próximos processos seletivos, as próximas campanhas, enfim. O marketing, ele já tinha uma vida um pouquinho mais independente nesse sentido de planejamento. Não pensava, obviamente, em pandemia, mas já tinha, né, a sua régua, digamos assim, de trabalho futuro, né? Então, a gente tem o marketing, mas o que a gente incorporou um pouco mais forte agora foi o aumento para a captação de parcerias. E aí, quando a gente fala em parcerias, a gente tem aqui, que o Fred conhece bem, né, que é a Fundacred, e esse que eu citei antes ali, do Sem Fiador, enfim, isso tudo é com eles aí que a gente está implantando agora, que está entrando agora. Então, não é próprio, né, um produto interno, a gente lança, sim, devido à nossa parceria, da maneira como eles também conduzem,
né, mas é dentro dessas parcerias, linhas de créditos diferenciadas para os nossos alunos, para tentar trabalhar mais a captação, e isso também nos ajuda no controle da evasão, né, então a gente tem, o que a gente correu mais para colocar produtos diferentes, para a captação foi nesse sentido, né, realmente de ter parceria, e a gente criou aí internamente um canal através de e-mail, porque a gente não tinha, né, atendimento presencial aqui naquele momento, para ser por telefone estava um pouquinho mais difícil, e também não tinha presencial, então a gente criou também um e-mail para que os nossos alunos relatassem, né, se tiverem algum problema, para a gente tentar controlar a evasão. Dentro disso, a gente fez, ouvindo até o que eles estavam falando e as necessidades do aluno, a gente criou essas campanhas. A gente começou com campanhas diferenciadas, como os termos, algumas isentando no início, a gente isentava, né, multa e juros para aqueles que tiveram um problema pontual, para efetuar o pagamento, e chegamos até agora em que a gente teve esta campanha, que para nós foi uma novidade, realmente, de ter uma carência aí, né, no pagamento da segunda parcela, que a gente cobrou só 10% aí de entrada nos acordos, e uma carência aí de até 90 dias para pagamento da segunda parcela. Quando eu falo que não teve planejamento, é porque a gente não teve, claro, aqueles meses pensando nesse produto, em como iríamos divulgar, em como iríamos falar, em como iríamos, né, vender, qual seria o reflexo direto, a gente não teve tempo para fazer isso tudo. O que a gente precisa para que o aluno esteja apto para a rematrícula? A gente precisa que ele faça o acordo, né? Chegamos a discutir, a gente sabe que houveram instituições aqui da nossa redondeza que, inclusive, não olharam para o débito, tá? Não fizeram a consistência do débito e habilitaram o aluno para rematrícula. Nós achamos esse movimento, para nós, a gente achou muito arriscado naquele momento, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, por mais que a gente tente ver o copo cheio, como disse o Alexandre, a gente tem sempre os casos, e isso é normal, é do nosso negócio, daquele aluno que ele está rolando, né? Que ele faz o acordo para poder se rematricular. E quando a gente está num cenário desses, eu também não poderia dizer para esse aluno, você não pode, né? Você não está apto porque você já atrasou. Porque neste momento de pandemia, ele poderia sim ter também uma dificuldade maior. Ele pode também sim ter passado por uma crise que ele antes não vivia, né? Então, a gente entendeu que não era para nós esse movimento, né? Que a gente precisava, assim, pelo menos de uma sinalização de que o aluno queria continuar pagando, queria, né, permanecer conosco. Então, a gente reduziu aí o nosso percentual de entrada, a nossa necessidade caiu para 10%, para que ele pudesse fazer o acordo. Isso também através de um canal de e-mail próprio. Nós ainda não negativamos ninguém de 2021 e nenhum órgão de restrição de crédito, né? A gente ainda tenta retornar com esses alunos, né? Tenta, via nosso CRM, também a gente pegou e contatou com todos os alunos agora que não confirmaram ainda rematrícula, né? Então, falando aí da evasão, a gente fez contato com todos os nossos alunos via o nosso CRM, né? Tentando aí converter e oferecer, né, condições, de repente fazer menos créditos, então ver o que seria possível para a gente tentar reverter aí o quadro da evasão. Os nossos números até aqui, né, Fred, para esse cenário, como eu disse, que a gente não esperava, e que a gente, né, sabia que seria um semestre ruim, né, a gente está em torno de 15% menos do que 19,2%, então até eu acho que é um cenário para o momento bom, longe do que a gente queria, tenho certeza que todos nós aqui, né, queríamos estar com um número maior do que os anos anteriores, é isso, como eu disse, para isso que a gente trabalha sempre, mas neste momento, né, em linhas gerais, então 15% menos, eu acho que também a gente conseguiu aí fazer um bom trabalho dentro do que nós tínhamos, né, do momento em que nós estamos vivendo. E agora a gente tem um trabalho que tem que permanecer, né, ao meu ver, que é contínuo, até o final desse semestre, porque a gente, como a gente falava, né, a gente não sabe como vai ser o final desse semestre ainda, se a gente retorna com todas as atividades presenciais, ou se ficam só estas, né, práticas que já retornaram, se daqui a pouco vai entrar alguma coisa
diferente, né? Aqui no Sul a gente tem o que chama de distanciamento controlado aí do governo federal, então, do estadual, que ele trabalha com bandeiras, né, com um controle regional, né, dentro do estado, então, a gente não sabe se daqui a pouco alguma das nossas instituições aqui não entra em bandeira preta, que a gente chama, que é o lockdown, que para tudo de novo, né. A gente não tem também, assim, a certeza de como vamos finalizar esse semestre. Então, esse trabalho de acompanhamento, com certeza, continua forte aí o trabalho de acompanhamento e monitoramento dos nossos alunos. A gente tem discutido bastante também, mas ainda não temos implantado, Fred, isso é uma coisa que a gente só discutiu, né, as ferramentas aí que a gente sabe que o mercado já disponibiliza também, que é desses controles mais rigorosos de evasão, né, que controla presencialidade ou falta, que controla nota, que controla, faz essa gestão aí do aluno. Isso a gente tem, como eu disse, como nós temos a plataforma própria, então a questão do acompanhamento das aulas, das atividades, a gente tem agora de uma forma um pouquinho mais fácil, então a gente vai também partir para este controle, né, um pouquinho mais de perto aí da evasão durante o semestre de 2020.2, que é também uma novidade que a gente não conseguia fazer até 2020.1. Você tocou num ponto, professora, de novo, tá vendo, Ângela? Não tem jeito. Ângela, eu aprendo, até o final daqui é que eu aprendo, eu chamo pelo nome mesmo. Ângela, você falou um ponto bem importante, nessa parte de tecnologia educacional, não é? O pessoal investindo muito, tudo. As necessidades desse controle da operação, da gestão de custos, tudo isso. A tecnologia, apareceu alguma novidade para você? Alguém te ofereceu algo novo ou não? Acho que cabe também para o Alexandre, se ele está sabendo alguma novidade quanto a isso, a controle de gestão ou não. Ou o pessoal está investindo muito nessa parte de plataformas de tecnologia para a parte pedagógica e o resto está se mantendo? Te ofereceram algo novo, algum produto novo, algo assim, não? Eu te diria o seguinte, eu estou vendo, acompanhando muita novidade, eu diria de fornecedores, vamos dizer assim, né? De entrantes nesse mercado da educação. Mas em termos de produto, né, de alguma coisa realmente, alguma coisa muito diferente em termos de produto, eu não vi. Eu tenho, sim, recebido contatos, a gente tem, né, aqui muita coisa nesse sentido de novos negócios, de novas empresas, vislumbrando aí esse momento de entrar, né, também, e de fazer trabalho no ramo educacional. Mas de produtos muito diferentes eu não vi. Como eu estava falando ali, que a gente tem, por exemplo, aqui do nosso caso, né, a gente tem esse crédito educativo agora sem fiador. Eu acho que é um momento de termos um produto como esse, mas eu não considero que seja também alguma grande descoberta, né? É um crédito que a gente não é uma coisa assim que é um produto que eu considere que foi uma novidade para o setor. Eu, sinceramente, nesse sentido, eu não tenho visto muita coisa de tão diferente. E aí, Mora, tem algo novo nessa questão de controle? Ô, Júlio, eu acredito que produtos novos para o setor, né, que a gente foi buscar, mas que já existiam, né, por exemplo, falando em CRM, ofereceram para a gente um estilo Zoom, né, para você fazer reuniões ou aulas, aonde você forma um avatar e você senta na aula com seu avatar, fala com o professor pelo avatar, enfim, você se sente mais presencialmente. É tipo aquele jogo Sims, né, que você cria um avatar e vive ali dentro da realidade virtual. Alternativas de produtos, a gente foi buscar, por exemplo, o BNDES, ele tem algumas linhas de créditos emergenciais que as faculdades podem ir atrás. Se você quiser, eu posso até dar alguns exemplos, assim, ou agora ou mais para frente, ali, antes da gente terminar. O Santander criou outras linhas, a própria Fundacred, ela está criando o financiamento dela sem o fiador, porque foi um pedido do setor, enfim. Então, as faculdades estão se reinventando e os empresários que cedem esses produtos para as faculdades também têm que se reinventar, né? Nesse momento. Uhum. Interessante. Luiz, temos comentários aqui, não é? No chat? Temos sim.
A Mariona, ela informa que ela fez uma ação dos alunos que solicitaram trancamento e cancelamento, né? Então, envolveu o coordenador, fez meio que um corpo a corpo, uma coisa bem pessoal. Ela conseguiu reverter alguns casos. Eu acho que é o que eu ia já chamar a professora Ângela, falou logo lá no começo, a Ângela falou lá no começo, né? O Francisco, não acreditamos e achamos melhor fazer várias flexibilizações, de modo que o aluno e a IES pudessem continuar juntos. Sim, eu acho que cada aluno é um caso diferente, né? A Maria, do ponto de vista referente ao FIES, foi a possibilidade de... sim, ela informa que o parcelamento que a Caixa disponibilizou para os alunos melhorou na renovação, naquela questão da coparticipação lá do boleto único. E o Francisco, ele concorda, o trabalho realmente é contínuo, acompanhamento, escuta e tudo neste momento. Verdade. Melhorou, Mauro, essa questão de parcelar o débito com essa coparticipação? Rapaz, melhoraria mais se funcionasse o sistema, né? Concordo, mano. Estou sofrendo isso. Exatamente. Mas, ô Júlio, aí eu vou voltar na outra pergunta, né? Será que não seria mais fácil se o aditamento fosse mais rápido? Só para vocês terem uma ideia, o setor, o FIES novo que a gente vive hoje, foi criado em novembro de 2017. Em janeiro de 2018, o setor pediu esse reparcelamento para a Caixa, onde a gente informou, olha, como o dinheiro passa por vocês agora, vocês vão quebrar a nossa lógica de no final do ano, quando o aluno está inadimplente, a gente renegociar a dívida para ele. Então, vocês precisam disponibilizar essa renegociação dentro do sistema. A gente pediu em janeiro de 2018. Eles entregaram em julho de 2020. Então, não é muito simples, é tudo que a gente pede dentro do sistema. E como foi feito agora, ele ainda tem alguns problemas para identificar o aluno que está pedindo certo, mas a lógica é essa, é você poder refinanciar a parte da coparticipação para esse aluno virar adimplente novamente e você ter a mesma lógica de poder rematricular esse aluno. É para funcionar bem. Ô Mauro, sobre essa questão do reparcelamento, o que eu não gostei, falando da parte do lado de cá do balcão, é que quando o aluno é que escolhe a quantidade de parcelas que ele quer, que são parcelas pré-determinadas pela Caixa, tá? Quando ele paga a entrada, que informa que só esse reparcelamento ele só vai funcionar quando o aluno pagar a entrada. Quando ele paga a entrada, essa primeira entrada, todo o valor fica com a Caixa, não é isso? Não, o valor é nosso. É que às vezes, e já aconteceu comigo, porque eu também trabalho na linha de frente de algumas faculdades para não perder o ritmo, para saber o que está acontecendo, é que muitas vezes 70%, 80%, 90% desse valor é a parte que cabe ao seguro prestamista ou a parte do banco. Então, mas em algumas vezes eu já recebi alguma parte desse dinheiro, sim. Tá? Então, a Caixa foi meio esperta, né? Ela pegou o primeiro dinheiro para cobrir a dela, né? Exato. Depois a próxima é a nossa. E só voltando à sua pergunta, o aluno ele pode escolher em até 18 vezes o reparcelamento, mas você não é obrigado a aceitar. Tá? Eu posso negar, na hora de confirmar eu nego. Você pode negar, e aí vai uma dica, tá, pessoal? Quando você nega, ele te pede uma justificativa. Então, que você dê uma justificativa plausível. Por exemplo, o meu aluno sem FIES, eu só divido em 10 em 6 vezes. Então, eu estou seguindo a mesma lógica com o aluno de FIES. Eu não estou aceitando em 18, porque ele está tendo a mesma condição dos meus alunos regulares sem FIES. Porque a gente não sabe se esse aluno ele vai agir de má fé e vai entrar na justiça contra você que você negou um reparcelamento dele. Então, quando você for negar, que seja uma justificativa nesse sentido aí, bem plausível, que você possa justificar numa futura ação aí, talvez, tá? Boa dica. E negue, e já fale para o aluno, olha, eu só posso aceitar em 10 vezes, já orienta o aluno, já pega na mãozinha dele, com gel, claro, e faz ele fazer em 10 vezes. É isso aí. Agora é assim, né, Alexandre? Nova realidade. Vamos trabalhar dentro dos conformes da tenda para pegar na mão do aluno. É igual o nosso amigo que falou aí, a gente pegou no corpo a corpo, agora não dá mais não, tem que ser corpo a corpo, não dá não. Fred, você tem uma pergunta, né, amigo? Assim, a gente tem como propósito fazer com que essa discussão ela traga
coisas práticas para o pessoal levar para casa, né? E pensar e poder aplicar e tal. E se essa coisa prática for um produto que, além de tudo, é de um patrocinador nosso, então acho que vale a pena a gente comentar. E aí eu vou ficar bem à vontade, além de já ter passado pela instituição. Hoje a gente também, Ângela, tá adotando aqui o programa, né, da Funacred sem fiador, e isso, como o trabalho assim com a educação, quando a gente fala sobre financiamento, essa lógica de não ter fiador sempre foi uma coisa vista assim como reservas. Eu queria saber de vocês dois, né, da Ângela, de quem está começando a operação, né, quem fez algum tipo de planejamento, e do Alexandre, de quem olha para o setor como um todo. Como é que vocês enxergam essa utilização, essa ferramenta de parcelamento ou de crédito, enfim, sem fiador? Eu acho que a gente realmente precisava disso, Fred. Já era uma coisa que nós conversávamos, né, antes da pandemia, e neste caso, né, não sei, que bom que veio agora, mas eu acho que já era uma necessidade anterior. A gente tem aqui há um bom tempo, né, o crédito educativo em parceria com a Funacred. Então, há muitos anos a gente trabalha nesse crédito educativo, e a gente percebe pelo funil, né, da própria Funacred ali, quando a gente olha, que a gente tem muito interessado e nem tantos que contratam, né, como a gente estava falando antes ali, o Alexandre dando a dica dos leads do FIES, né, a gente tem também leads ali no funil, né, da Funacred, que é o mesmo conceito. O aluno vai lá, é um lead qualificado, ele diz que ele quer estudar na nossa instituição, né, ele se inscreve, ele deixa documentos, ele deixa o curso que ele quer fazer, ele deixa toda a informação lá, para que a gente, dizendo que ele quer cursar, e muitas vezes a gente vê que trava naquele momento mesmo, do fiador, por faltar, né, por ter alguém aí que conduza e consiga fazer a assinatura para ele, que tenha a qualificação de renda que é necessária, que é exigida para este aluno conseguir contratar esse crédito. Eu acho que ele tendo, e aí tem também a nossa responsabilidade enquanto instituição na formação desse aluno, né, se a gente vai aí formá-lo para o mercado, deixar ele apto aí ao mercado de trabalho, a empregabilidade, eu acho que a gente pode sim, inclusive, dizer isso para ele, dar este voto de confiança a ele, que ele mesmo pode subsidiar a sua mensalidade lá na frente, né? Por que não o aluno se responsabilizar, que é o que vai acontecer agora pela sua mensalidade no futuro, né, pós-formado. É claro que a gente não vai, não sei, né, Fred, como vocês vão fazer aí, mas eu imagino que ninguém vai abrir as portas para 100% dos alunos contratarem esse tipo de crédito e a gente ficar com um risco muito alto. Mas isso são coisas que cada instituição vai ter que dosar, vai ter que mensurar a dose aí de aplicação, de liberação para os seus alunos, se faz uma avaliação socioeconômica, se não faz, enfim, cada instituição vai ter o seu método, né, mas eu acho que se de uma maneira cautelosa, que é o que a gente pretende fazer aqui, né, nós termos esse tipo de produto para os alunos, mesmo que a gente saiba que existe um risco de inadimplência, mas nós mantendo o aluno em sala de aula, mantendo o pagamento que ele faz direto no nosso caixa, sem dar desconto, né, daqui a pouco eu vou pensar, eu vou dar 30% de desconto, bom, eu prefiro dar 40% de crédito e fazer um trabalho aí para que eles me paguem no futuro, para que eles se empreguem, para que eles tenham condições aí de fazer o pagamento, né, porque o desconto é totalmente perdido. Assim, pelo menos a gente tem a oportunidade, né, de fazer um caixa futuro com estes alunos que vão ter essa linha de crédito. E como eu disse, não vai ser para todos os alunos, não vai ser aberto, né, para todo o nosso público, mas eu acho que carecíamos desse produto, até porque desde 2000 gente, o FIES para nós aqui foi muito bom até 2015, né, que acho que foi 2013, 14, foi aquele
estouro, né, que a gente tivemos muito ingresso de aluno FIES, e depois disso, ele só decaiu, ele não ficou mais um produto tão atrativo nem para o aluno, nem para a instituição, né, além dele ter encarecido, acho que todos esses problemas que são relatados aí na operacionalização, para a instituição ficou realmente muito difícil trabalhar com esse novo FIES, né, a gente não tem adesão ao novo FIES, então é porque a gente entende o quanto é complicado esse cenário, e as vagas, como o Alexandre também disse, o governo sempre usou disso, né, tantas mil vagas, são 300 mil vagas, a gente nunca conseguiu ocupar as vagas, e aí a gente diz, mas as vagas estavam lá, não foram ocupadas. Sim, mas foram criadas tanta dificuldade, e uma hora o site que não funciona, e outra hora é uma coisa, e agora no aditamento que nós também falávamos, a gente está com o aditamento de 2021 em aberto, né, que vai até final de setembro, veja, a gente já vai estar em G2 aí já do segundo semestre, e o aluno ainda não fechou o seu semestre de 2021, é muito difícil trabalhar com esse tipo de produto, então acho que por isso que é importante também a gente pulverizar e ter outras opções, né, com outros parceiros, que é o que a gente vem buscando e iniciando aí, esse novo produto, né. Ângela, aproveitando, né, já que o Grupo Umbra também tem mantém também escola, não é? Também. Tem alguma estratégia financeira para a escola, algum projeto de financiamento, alguma coisa também para facilitar a vida dos pais, ou algo assim, para esse modelo de ensino básico? Tem também, tem esse mesmo tipo de produto no ensino básico. Até agora 2020.1, nós tínhamos só para o médio e técnico, né? Agora, para 2020.2, ele também está expandido aí até para o ensino fundamental. Perfeito, perfeito. Você sabe de algo mais, Alexandre, nessa questão de financiamento para ensino básico, se tem mais algumas outras coisas por aí pelo mercado? Olha, o meu projeto de mestrado é em cima de financiamento para a escola. Se vocês quiserem, eu mando para vocês depois para olhar. Eu não conheço nenhuma faculdade uma faculdade que tem escola que tem esse projeto. Mas a minha defesa de mestrado, que eu tive que parar, porque eu tive uma filhinha faz 1 ano e meio, então eu achei que fosse fazer tudo junto e não tem como, né? Eu já me tiro de reunião, eu já mando em casa, enfim. Mas como que seria a minha ideia? É o grupo que tenha, desde o primário até o ensino superior, é que esse pai faça um aporte de dinheiro para que esse aluno continue no grupo. E quando ele chegar na faculdade, ele use esse crédito para esse aluno estudar, ele não precisa mais pagar. Mais ou menos, assim, bem resumidamente, seria isso, né? Essa é uma ideia que eu tive, eu tinha que escrever um TCC, então eu pensei nisso aí. Mas é uma coisa que dá para se conversar, e quando o grupo tem isso, dá para se fazer. E eu posso só entrar um pouco na pergunta do Fred aqui, para vocês terem uma ideia, gente, em 2011, a gente foi conversar com então o ministro da Educação e perguntou o que o governo queria chegar com o FIES. A resposta dele para a gente foi que em 2016, veja bem, 2016, o FIES chegaria com 500 mil vagas anuais, porque aí o fluxo se manteria, se formariam 500 mil alunos e entrariam 500 mil alunos, e não passaria de 2 milhões de alunos com o FIES. Quando, em 2013, em dezembro, a gente chegou com 530 mil contratos, o Semestre contratou uma consultoria para identificar se o FIES ele seria sustentável. E aí, em 2014, ano eleitoral, tivemos 734 mil contratos firmados, o FIES 2015 não sustentou, então já em 2014 a gente já falava de financiamento privado, ou financiamento próprio. A gente já começou a falar nisso há 6 anos atrás, então, tá? E essa faculdade que eu cito de exemplo, que é a UFGO, ela já tem financiamento privado próprio, desde 2008, então ela está bem na frente. Então eu acho que hoje, se uma faculdade ela não tem um financiamento, ela não tem leques de opções para manter esse aluno, ela tem que ter o leque de opções, então ela tem que ter FIES, ela tem que ter ProUni, ela tem que ter Fundacred, ela tem que ter financiamento privado, financiamento próprio, para esse aluno se enquadrar em algum produto, se ele não puder pagar, é claro que se ele puder pagar, ele tem que pagar, não tem que entrar em nenhum produto, para ela não perder esse aluno. O que mata a faculdade, no financiamento próprio,
é que fazer o financiamento próprio e colocar o aluno para dentro do financiamento próprio é facinho, o difícil é você cobrar o aluno lá na frente. É aí 500 parceiros, né, Fred? Que já tem o know-how disso, entendeu? Então, tipo, num primeiro momento, e quando eu falo primeiro momento é o ciclo inteiro, você precisa ter alguém que tenha o know-how para te ajudar na cobrança desse financiamento, né? Isso cabe também para o ensino técnico, né, Moren? A gente está falando de ensino básico, mas financiamento tudo entra na mesma linha, não é? A gente tem que aproveitar dessa cultura que eu falei, que o aluno ele já sabe que o ensino técnico ou o ensino superior, ele tem um financiamento. Né? Uma outra coisa que eu acho engraçado, que eu estou implantando nas faculdades que eu trabalho, é que a gente sempre fala assim, olha, faça uma segunda graduação ou uma pós comigo que eu te dou 20% de desconto. Sabe que hora que a gente faz isso? Depois da formatura do aluno. Vai lá no último ano do aluno, quando ele está na sua classe, na sua escola, e oferece para ele. Oferece antes, já pede para ele fazer a matrícula antes. Né? Já caça o aluno ali enquanto ele está no seu guarda-chuva. Enfim, são ideias que a gente vai tendo conforme a gente vai apanhando, né? Eu tô careca de saber, gente. Literalmente, amigo. Eu de cabelo branco. Ângela, nessa época de instabilidade, a gente já está chegando aqui ao final, né? A gente já está caminhando para o final, mas antes eu queria fazer uma pergunta. Essa época de instabilidade que a gente está, instabilidade de várias interrogações, né? De quanto à renovação de contratos, quanto a tudo, né? Na verdade. Como é que a gente consegue fazer na prática um mapeamento de custos para se trabalhar já pensando no orçamento de próximo ano? Você tem algo assim? Vocês já trabalham com isso? Como é que vocês fazem isso na prática nesses momentos de instabilidade? Sim, trabalhamos, né? E acho que precisamos, né? Trabalhar, mas é difícil. É difícil nesse momento de instabilidade, porque nós temos que tentar estimar, tentar prever o que vai ser o nosso alunado no próximo semestre, no próximo ano, tentar prever o que vai acontecer em termos de economia, né, de inflação. Agora a gente sabe que todos os índices estão muito baixos, mas passado esse momento, o que vai acontecer, né? A gente vai continuar aí com juro anual de 2,5%, 2% ao ano, então são coisas que aí a gente tem que sim. E nesse caso é ser muito cautelosos, né? Porque é muito complicado. A gente, agora aqui neste momento na instituição, a gente já entende que está atrasado, porque a gente está discutindo a precificação 2021. E aí, para isso, precisamos, né, Júlio, dessa estrutura aí toda que tu comentaste, de ter todo o alinhamento aí dos nossos custos. E é uma coisa que a gente já deveria, no nosso entendimento, estar um pouco mais adiantados, para não dizer definido, né, em função como eu falei aí, em outubro a gente já tem que estar aí com a oferta, né, que não para mais, já pronta, e ainda não está, porque realmente é um momento um pouco mais difícil para que a gente consiga estabelecer isso, e o que nós vamos precisar, né, para ter a abertura aí das aulas, quantos alunos nós vamos poder ter numa sala de aula de presencial, porque a gente sabe o quantos a gente pode ter, que o MEC permite, né. A gente tem aí a legislação que regulamenta a quantidade dos alunos em sala de aula ou por turma, mas isso talvez não seja mais a regra, né? A gente sabe que talvez a regra seja o tamanho da sala de aula, o quanto os alunos cabem nela. Então, é isso tudo que tem que ser redimensionado agora, né? Então, a planilha, digamos assim, de custos que nós tínhamos pronta, não é que ela não possa mais ser usada, mas ela tem que ser adequada a este novo momento, para que a gente possa aí fazer a virada para 2021 com um pouquinho mais de segurança, né, se tratando aí de caixa, de orçamento. Pois é, mas que bom que somos otimistas, né, Moren? Que bom que estamos num setor que é essencial, não é? Eu costumo dizer que quando o brasileiro souber o quanto é essencial investir nele mesmo, investir na educação, eu acho que a gente não vai precisar aguardar o governo sair com alguma ideia mirabolante, não. Eu acho que a gente está no momento também que estamos nos reinventando, estamos buscando coisas novas, estamos buscando, e certamente vão sair ideias fantásticas de tudo isso, não é? Moren, eu queria suas palavras finais, amigo. Eu queria que você, com todo esse seu incentivo na educação, que eu acho arretado, como a gente diz aqui em Pernambuco, queria que você fizesse suas palavras finais, amigo.
Não, bacana. Gente, primeiro eu queria dizer que eu sempre é muito bom falar com vocês. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. O semestre está à disposição. Eu falei com o Rodrigo que ia participar. Ele falou, cara, se o pessoal precisar de mim lá, eu faço com eles. O Fábio faz com vocês. Então, o que vocês precisarem do semestre, a gente está à disposição. E aí eu queria dar um incentivo para vocês. É o seguinte, o ensino superior privado, ele tem 75% das matrículas do setor. 99% das faculdades privadas foram para o remoto na pandemia. Só para vocês terem uma ideia, apenas 16% das escolas públicas superior foram para o remoto. Então, 99% do nosso foi para o remoto. Apenas 18% dos jovens até 24 anos estão no ensino superior. A nossa população, apenas 21% tem o ensino superior completo. E a gente é o país que mais dá ganho salarial para quem é formado. Então, não desistam. Não é hora da gente desistir, na verdade. É hora da gente se unir. Tá? O concorrente do lado, ele pode ser seu concorrente no ensino, mas ele pode ser seu aliado, por exemplo, em compras conjuntas, para vocês comprarem mais e conseguirem diminuir no valor. Quem compra 10 computadoras é um preço, quem compra 100 é muito mais barato. Ou isso até para papel higiênico, tá? Ou até para álcool gel, certo? Então, fica aqui o meu abraço e se precisar da gente, a gente está à disposição. Ângela, queria saber suas palavras finais também. E assim, eu acho que Alexandre ele falou muito bem, não é? A gente precisa mesmo se unir. O setor precisa crescer como um todo, né? A gente precisa cada vez mais enaltecer que a educação é mais importante do que qualquer concorrência, né, amigo? Por favor, Ângela, suas palavras finais. Com certeza, de acordo. E chega de canibalizar o nosso setor, né? Precisamos aí da continuidade do nosso setor e da educação, né? Como a palavra aí diz. Agradecer, né, eu acho que de agradecimento esse momento, agradecer ao Fred pelo convite, agradecer aí a todos que participaram também desse bate-papo. Sou estreante aqui no evento, na mesa, digamos assim, eu já tinha assistido alguns, então me senti bem à vontade, tá, Fred? Obrigada. Então, aqui é assim, nós somos acolhedores. Obrigada. E da mesma forma, aí, a gente está sempre à disposição, e eu acho que a gente sempre que a gente conversa com algum colega, assim, no setor, a gente sempre aprende alguma coisa, a gente sempre tem uma ideia nova, mesmo quando seja, no caso, quando a gente fala das nossas realidades, né, a gente discutindo, então eu acho muito bacana poder participar, dessa vez aqui na discussão, mas em outros momentos também, só como ouvinte. Então, espero, né, que a gente continue firme, fortes, unidos, e que venha 2021 e que nos apresente aí um cenário de crescimento um pouquinho diferente. Esse é o meu desejo. Deus quiser e permitir. Fred, vamos lá para o final. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Ângela. Foi muito bom. Aprendi muito. Aprendemos, Júlio, aprendemos. É verdade. A gente vai encerrar logo, antes que me dê vontade de começar a mandar uns abraços aqui para umas pessoas especiais, algumas pessoas que eu não vejo há um tempão. Estou muito feliz aqui, depois eu vou falar com elas no privado, senão a lista vai ser grande aqui, mas foi uma satisfação. Então, pessoal, é chegada a hora de agradecer a todos pela presença, em especial os nossos debatedores. Tivemos aqui conversas educacionais de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do nosso evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, com os debatedores, propor algum tema, conversar com a gente, enfim, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Os meninos vão colocar aí no chat para vocês, juntamente com as nossas redes sociais. Falando em contato, nós queríamos convidar todos os participantes que respondam a nossa pesquisa, vai ser enviada por e-mail ainda hoje. Ela é muito importante para a gente continuar melhorando e fazendo o evento cada vez mais aderente àquilo que as pessoas vêm buscar. A gente queria agradecer também, mais uma vez, os nossos patrocinadores, Brandil, Grupo Cobra Fix,
Fundacred, então a galera da Fundacred aqui me deu muita saudade, QH Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação e SafeTech, parceira premier do Google for Education. A próxima edição do Meeting será no dia 14 de setembro. Vamos falar sobre o poder do branding na decisão de matrícula, com a participação de outros 2 grandes profissionais do mercado. Fiquem ligados. Sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, e fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Grande abraço a todos e até a próxima. Muito bom, Alexandre. Muito bom, Ângela.